de Deus ao ser humano. E quando Cristo veio e revelou Deus ao ser humano, nem todos entenderam, nem todos creram. Certa feita, Jesus, falando a um dos seus discípulos, chamado Filipe questionou: Fabiano, esqueci. Estava empolgado. Eu estou empolgado. Não é empolgado, Bom, como eu estava dizendo para os irmãos, Cristo é a revelação corpórea de Deus ao ser humano. Certa feita, ele falando a Filipe, ele expressou essa verdade dizendo: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus, ele não é apenas a revelação corpórea de Deus ao ser humano. Ele também é a única forma, o único meio de nós, seres humanos, chegarmos a Deus sem sermos condenados ao inferno. Então, o Natal é uma mensagem fantástica de duas grandes verdades. Primeiro, Cristo revela o próprio Deus. Segunda verdade, Cristo é o único meio de se achegar a Deus sem ser condenado ao inferno. E isso, amados, é de forma fantástica assemelhado à igreja, a nós que somos crentes em Cristo Jesus. A igreja é a revelação corpórea de Cristo neste mundo. Apesar de muitos não conhecerem, não entenderem, não enxergarem isso, mas nós, a igreja, somos a revelação corpórea de Cristo neste mundo. E a outra verdade, que é Cristo, o único meio de chegar a Deus sem ser condenado, também assemelha-se à igreja. E eu fiquei muito entusiasmado, já trouxe essa ilustração para a igreja, mas eu creio que a igreja ainda não percebeu isso. Pelo menos da forma que eu percebi, fico arrepiado. Imaginem, amados, uma celebração de casamento. Um culto, uma celebração de casamento. A Bíblia fala que nos céus haverá bodas do Cordeiro. Bodas significa casamento. Casamento. E quem já está nessa esfera, ou na cidade santa, na igreja, lá, quem já está? O celebrante, que é Deus, já está lá. O noivo também já está lá, que é Cristo Jesus. Os convidados também já estão lá. A todos aqueles que viveram no Velho Testamento, todos aqueles que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou, já estão lá. Quem que está faltando nessa visão? Quem? A noiva. E quem é a noiva? Somos nós. Ora, se só está faltando a noiva, é porque não entra mais ninguém. Mais ninguém. Ora, se não entra mais ninguém, se não for igreja, a noiva de Cristo não entra nos céus. Então, essas duas verdades reveladas pelo Natal, quais as verdades? Que Cristo é a revelação de Deus. A igreja é a revelação de Cristo ao mundo. Cristo é o único meio de se achegar a Deus sem ser convidado. A igreja é o único meio de entrar nos céus, porque senão ficará do lado de fora. Se você não é igreja, você está do lado de fora das bodas do Cordeiro. Portanto, lembre-se, raciocine, deseje não estar fora das bodas do Cordeiro. Apesar dos esforços de Deus de revelar-se ao ser humano e querer estar junto do ser humano, nem todos entendem, nem todos desejam, nem todos aproveitam ou querem a graça divina. Mas a todos aqueles que desejam essa graça, aceitam a graça divina,
divina, participam e são igreja, têm um encontro com Cristo Jesus, são transformados da água para o vinho. E aqui nós temos diante de nós os elementos da ceia do Senhor. E um dos elementos da ceia do Senhor é o vinho, simbolizando o sangue de Cristo Jesus. Tomamos deste vinho, comemos deste pão, porque somos igreja, somos um só corpo. Fomos transformados pelo encontro que tivemos com Cristo, da água para o vinho. Por isso podemos celebrar a ceia dignamente. É uma ilustração. Quando Paulo ele se encontrou com Cristo Jesus, a vida de Paulo foi transformada também da água para o vinho. Paulo passou a ser uma outra pessoa, um novo homem, uma nova vida. A vida de Paulo foi transformada completamente, de forma total. E Paulo revela essa transformação ao dizer: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vida que agora vivo neste mundo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ter um encontro com Cristo Jesus, ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, transforma de tal maneira a nossa vida, irmãos, que não há nada mais importante do que viver para Cristo, em Cristo e por Cristo. Isso significa dizer que a razão do nosso viver, é multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar a graça de Deus. Nós vivemos para multiplicar a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu que enquanto ele vivia uma vida religiosa antiga, ele anulava a graça de Deus. Assim como há aqueles que vivem uma vida cristã apenas nominal, é crente apenas como título, mas não vivencia o cristianismo dia após dia, hora a cada hora, minuto a minuto, também anulam a graça de Deus, pois não a vivem, não a experimentam, nem permite que outros a experimentem, porque dão um mau testemunho. O milagre da salvação nos faz multiplicar, experimentar a magnitude da graça do Senhor. Ela é tremendamente grande, ela é extensa, e por ter esta extensão que vai além do nosso coração, quando ela entra na nossa vida, não conseguimos detê-la só para nós, precisamos compartilhar, e compartilhamos com outros, como os apóstolos e os discípulos antigos o faziam, através da obra missionária. Talvez os irmãos estejam pensando: mas eu não tenho o dom, não tenho o talento, não tenho a disponibilidade que Paulo, por exemplo, tinha para pregar a palavra. Eu quero advertir os irmãos sobre os erros deste pensamento, e são erros colocados por Satanás, porque Satanás não quer que compartilhemos a graça do Senhor. Quais são esses erros? Primeiro, Deus não está interessado nos seus dons, Deus não está interessado nos seus talentos, Deus não está interessado na quantidade de dons ou talentos que você possa ter. Por que não? Porque é Ele que concede. Não somos nós que oferecemos a Ele. É Ele que nos concede. Então Ele não está interessado quantos talentos, quantos dons você tem. Também não está preocupado, amados, com
a quantidade de talentos que você pode utilizar. Por que ele não está preocupado? Na parábola dos talentos, Jesus distribuiu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Então ele não está preocupado que você tenha o mesmo talento de fulano ou o mesmo dom de ciclano. Ele não está preocupado com isso. A preocupação de Deus é outra. Outra questão também que precisamos pensar é quanto ao tempo. Alguns dizem: eu não tenho disponibilidade para servir ao Senhor. Mas pergunto aos irmãos: quantas horas tinha o dia para Paulo? Ou na época de Paulo, melhor dizendo. Quantas horas tinha o dia na época de Paulo? 24. Quantas horas tem o nosso dia? 24. Então, o termo de disponibilidade não está em questões de horas. Parece-nos que Paulo tinha mais horas do que nós, mas não tem. É o mesmo tempo de hora. 4. Deus requer uma única coisa de você, ou de mim. E o que é isso? Que entreguemos a nossa vida ao Senhor. É a única coisa que Ele exige desde sempre. Desde sempre. Se os irmãos pensarem e buscarem suas memórias como aceitaram a Cristo como Senhor e suficiente Salvador, certamente encontrarão esse questionamento na história de vida cristã dos irmãos. Desde o primeiro momento em que os irmãos se encontraram com Cristo Jesus, a pergunta que ele fez é: entregue a sua vida a Cristo Jesus. Entregue o teu viver nas mãos do Senhor. Entregue o teu caminho em minhas mãos. Foi isso que Deus exigiu, e que é isso que Deus continua exigindo de todos nós, que entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor. E quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele age e nós podemos compartilhar da graça do Senhor. Age como? Ele nos enche com o Espírito Santo, o mesmo Espírito poderoso que estava sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e eles puderam compartilhar com poder a graça de Deus. Compartilharemos a graça do Senhor quando formos cheios do Espírito Santo. E o que é preciso para ser cheio do Espírito Santo? Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. O que ocorre, irmão, muitas vezes, é que nós crentes iniciamos bem, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e vemos de forma gloriosa a transformação no nosso viver. Somos transformados da água para o vinho. Há aqueles que falavam palavras torpes, deixam de falar. Aqueles que pensavam de forma errada, pecaminosa, deixam de pensar. Aqueles que agiam de forma pecaminosa, deixam de agir. Milagre acontece no nosso viver, ficamos extasiados. Mas, com o passar do tempo, parece que queremos tomar o volante das mãos do Senhor. A direção que entregamos nas mãos de Deus, a nossa vida. Está aqui a direção da minha vida. Parece que queremos retomá-la. Os irmãos já tentaram dirigir, aqueles irmãos que dirigem o carro quando está no banco do carona? Já viram alguma coisa assim? A Adriana está dirigindo, eu estou no banco do carona. E aí, quero pegar o volante porque ela está... De vez em quando a Luciane me faz isso. Quando o celular toca, está do meu lado, ou então tem que fazer alguma coisa, ela tenta pegar assim: não faz isso não. Se fizer, a coisa vai dar ruim. É melhor segurar o celular. É mais difícil. É muito mais difícil do que quando estamos à frente do volante. Então, se entregamos a nossa vida ao Senhor, deixemos nas mãos do Senhor. Porque as coisas vão fluir. Por mais que estejamos ali do lado, olhando os obstáculos,
olhando as curvas, vendo quão é perigoso o caminho, se o volante estiver nas mãos do Senhor, a coisa vai fluir. Vamos chegar seguro ao nosso destino. Enquanto isso, vamos proclamando da graça do nosso Deus. Graça é favor imerecido. Precisamos confiar. Quem senta no banco do carona tem que confiar. Se não confiar, é melhor sair. É melhor sair do automóvel, porque vai causar um acidente. Vai causar um acidente. Portanto, o que Deus exige não são dons, não são talentos, nem tampouco sermos disponíveis para Deus, arrumar tempo para Deus. Não. O que Deus requer de nós é que entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor. Entregue. Eu já sou crente, entregue na mão de Deus. Deixa nas mãos do Senhor. Ter um encontro pessoal com Deus transforma a nossa vida de tal maneira que nada na vida terrena é mais importante do que deixar Cristo viver através do nosso ser. E isso significa ter como razão principal do nosso viver multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar o amor de Deus. Quando Paulo fala, vivo, não mais eu. Essa expressão deve ser uma confissão de cada um de nós. Nós vivemos, mas nós não vivemos mais, porque Cristo é que vive em nós. Isso demonstra que o nosso compromisso, o nosso comprometimento em deixar Deus agir em nossa vida e agir através da nossa vida. E isso é um milagre, irmãos, quando nós nos identificamos com o Senhor. Precisamos nos identificar. Identificar com Cristo é morrer para nós mesmos. É buscar fazer a vontade de Deus em detrimento à nossa própria vontade. Ora, amados, vamos pensar só um minuto. O Natal para alguns, e já foi para mim, é um momento deprimente, triste, horrível, porque não conseguia ter aquilo que desejava, não conseguia alcançar aquilo que me influenciavam a ter. E o Natal passava a ser algo deprimente, muito triste, muito chato, porque não conseguia possuir, obter, alcançar aquilo que almejava. Mas para nós, somos crentes em Cristo Jesus, passamos a reconhecer que o Natal é um presente que nós não merecíamos. E por isso, há uma grande alegria em nosso coração. Quando eu aceitei a Cristo Jesus, comecei a ver o Natal de forma completamente diferente. Não em obter, não em ter, não em conseguir gastar alguma coisa, mas sim por ter recebido de Deus algo que eu não merecia. E o que eu não merecia, ser identificado com o Senhor, identificado com Cristo Jesus. O que não prevalecia mais era a minha vontade, mas a vontade de Deus em minha vida. Paulo, ele se tornou um homem de destaque, mas não porque era melhor do que eu e você. Deus fez Paulo um homem de destaque, porque ele compartilhava este amor de Deus. Ele recebeu, estava cheio, e então oferecia, compartilhava o amor de Deus. E como nós podemos compartilhar o amor de Deus? Como é que podemos compartilhar, irmãos? Gostaria de ver o que passa na cabeça dos irmãos. Compartilhar o amor de Deus é suprir as necessidades materiais de alguém?
Compartilhar o amor de Deus é fazer algo por alguém, materialmente falando, ou fisicamente? Compartilhar o amor de Deus é apresentar Cristo para que aquela pessoa venha a receber de Deus a salvação. Por que isso? Todas as demais coisas, tudo que pudermos fazer, tudo que pudermos oferecer por alguém, fica no âmbito terreno, é passageiro, é efêmero, porque passa, deixa de ser. Mas o que nós oferecemos através de Cristo Jesus é a salvação. Saímos do âmbito terreno para o espiritual e eterno. Isso não passa. É lógico e evidente que podemos fazer algo material para alguém, devemos fazer. Porém, o mais importante é pregar a palavra de Deus, é dar o testemunho da salvação, é dar o testemunho deste amor que nós fomos alcançados, e então compartilhar este amor. Compartilhamos este amor através de uma vida santificada, separada para Deus, para que as pessoas vejam em nós o amor de Deus operando e desejem este amor. As nossas reações, principalmente as nossas reações nas adversidades, falarão muito do amor de Deus. Falarão de forma absurda do amor de Deus. As pessoas poderão olhar para nós e ficarão abismadas. Como pode reagir desta forma? Porque Deus me amou. E eu posso, então, demonstrar este amor ao próximo. Demonstramos amor ao próximo quando valorizamos a igreja em todos os seus aspectos. Valorizamos ser igreja. É uma forma de demonstrar amor. Porque quando valorizamos a igreja, valorizamos ser igreja, as outras pessoas vão se despertar para querer ser aquilo que somos. E é importante revelar este amor. Quantas vezes pecamos, erramos de forma crassa, profundamente, quando não valorizamos a igreja. Quando não valorizamos a igreja, estamos desprezando o amor de Deus, porque Deus morreu por nós para fundar a igreja. Cristo se entregou para fundar a igreja, que somos nós. Fundar é estabelecer o alicerce. Somos edificados em Cristo Jesus, e Ele ofereceu-se. Por isso, quando desprezamos a igreja, estamos desprezando o amor de Deus. Ter um encontro pessoal com Cristo Jesus nos transforma de tal maneira que nada mais nessa vida tem mais importância do que compartilhar ou ser o cooperador com Cristo Jesus. É um grande privilégio, irmãos, cooperar com a obra de Cristo Jesus. Isso significa dizer que a razão do nosso viver passa a ser multiplicar. Multiplicar o quê? Multiplicar as bênçãos do Senhor. Eu preciso ser um cooperador na obra de Cristo Jesus. E eu sou um cooperador quando compartilho as bênçãos com o meu próximo. E qual a bênção que eu recebi? A bênção da salvação. Paulo fala: Cristo vive em mim. E isso demonstra também um comprometimento de Paulo a ser bênção em todos os aspectos, onde quer que pisasse a planta dos seus pés. Compartilhar a bênção da salvação para Paulo é como respirar. Ele não podia ficar sem. Não podia ficar sem. Ele compartilhava da bênção da salvação com todos.
E aqueles irmãos que têm participado conosco do estudo do livro de Atos dos Apóstolos já perceberam que a forma de Paulo evangelizar, compartilhar a bênção da salvação, era contando o seu testemunho, falando como Deus havia transformado a sua vida. Alguns dos irmãos não sabem evangelizar ou dizem não saber evangelizar. Eu não sei falar de Cristo, queria saber muito sobre a Bíblia, gravar os versículos da Bíblia para poder falar. Não precisa. Você é um testemunho mais contundente da palavra do Senhor, a não ser que não tenha se convertido. Se não se converteu, aí realmente não tem palavra alguma. Mas se teve um encontro pessoal com Cristo Jesus, se Cristo te transforma, se você é templo do Espírito Santo, certamente tem condições de compartilhar aquilo que Deus fez na tua vida para o outro. Às vezes, irmãos, é muito interessante quando compartilhamos com alguém, principalmente quando não é conhecido, é um desconhecido, a palavra de Deus. Eu tenho tido a oportunidade de falar às quintas-feiras para o grupo Tá com Cristo. E vem muitas pessoas ali que não são crentes, diversos grupos. É interessante como alguns prestam muita atenção, outros nitidamente estão desprezando aquele momento, mas Deus é que tem a palavra. Deus é que tem o poder desta palavra. E quando nós abrimos a nossa boca com o desejo, a intenção, a determinação de ser usado por Deus, aquela palavra que sai dos teus lábios, que é o teu testemunho, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. E eu fiquei entusiasmado na quinta-feira. Um dos alunos do kickboxing começou bem cedo aqui. Ele trazia, parece que alguns parentes, e ficava ali sentado, bem mal encarado, estava fechado. Depois começou a praticar ali a luta, os exercícios, ainda muito mal encarado. Quando chegava nesse momento em que era para a ministração da palavra, ficava lá sentado, com a cara bem fechada. Na quinta-feira, agora passada, falando, quem estava prestando atenção como se estivesse bebendo, estava com uma sede. Eu olhei e disse: Deus é magnífico. Deus tem feito a obra no coração daquele homem. E é tão importante, irmãos, podermos falar. É um grande privilégio poder compartilhar desta bênção. É um grande privilégio. Na penúltima quinta-feira estava mais vazio e eu pude perguntar: eu não vou falar nada essa quinta-feira. Vocês é que vão falar. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a palavra? O que vocês têm sobre a palavra de Deus? Cheguei com essa proposta. Achei que eles fossem ficar calados, como muitas vezes os irmãos ficam. A própria igreja fica calada quando faz pergunta, né? Fica com medo de falar alguma coisa. Eu pensei assim: eu acho que isso não vai dar certo, Senhor. Mas Deus está me funcionando. Faz isso. E, por incrível que pareça, eles começaram a questionar, a perguntar, a demonstrar as suas dúvidas sobre a palavra de Deus. Teve um que perguntou: por que tem Velho Testamento e Novo Testamento? Eu não entendo isso. A Bíblia não é uma só. Olha que preciosidade podemos falar sobre isso. É um privilégio para qualquer crente em Cristo Jesus. Qualquer um dos irmãos poderiam responder isso com um gabarito nota 10. Qualquer um. É muito, muito importante. O outro perguntou: mas se a pessoa está na igreja e comete pecado, ele permanece na igreja? Qual era a intenção? Ele é crente? Não. Então qual a preocupação dele? Eu vivo em pecado. Será que eu posso pertencer à igreja? Eu vivo em pecado. Ele perguntou hipoteticamente: se uma pessoa
está na igreja e vive em pecado, está em pecado. Como é que é isso? Mas aí pensar a outra, eu vivo em pecado, eu sou do mundo, como é que eu posso pertencer à igreja? Que grande oportunidade, irmãos, para compartilhar a bênção do Senhor. Porque eu vivia em pecado, eu vivia no mundo, e Deus me alcançou, me convidou, e era só aceitar a Cristo. Então foi uma oportunidade, um privilégio que nós temos de compartilhar a palavra do Senhor. Hoje, muitos pensam que bênção, compartilhar bênção, é apenas coisas materiais. Vamos compartilhar as bênçãos da cura, as bênçãos da libertação, as bênçãos dos livramentos, das conquistas materiais, das conquistas e realizações dos sonhos, e há igrejas que estão repletas com isso. Pessoas buscando bênçãos materiais. Mas isso passa. Isso é efêmero. A igreja de Cristo Jesus tem que se preocupar principalmente em compartilhar a bênção da salvação. Nós somos igreja. E onde quer que estejamos, temos que ter a preocupação, irmãos, de compartilhar a bênção da salvação. Como é que podemos fazer isso? Podemos dizer, por exemplo, ou questionar como você se encontrou com Cristo. O que Cristo já fez na sua vida. Quais as transformações pelas quais você passou? Isso é impactante. Isso vai impactar o coração daqueles que estão ao teu derredor. Seja familiares, seja estranhos, vizinhos. Mas precisamos compartilhar. Vamos aproveitar este mês, amados. Dezembro, Natal, é tempo de pregar a palavra. Então pregue. Anuncie o que Deus fez na tua vida. E se você já aceitou a Cristo Jesus como Senhor e suficiente Salvador, se você é templo do Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta que você vai compartilhar da graça de Deus, porque isso vai ser o desejo do seu coração. Eu tenho certeza absoluta que você vai compartilhar do amor de Deus, porque este vai ser o seu compromisso de fé. E eu tenho certeza absoluta que você vai compartilhar a salvação, a bênção da salvação, porque isso vai ser a missão da sua vida. Não deixe de fazer. Confie no Senhor. Deixe o volante nas mãos de Deus. E se preocupe apenas em anunciar, compartilhar o que de graça você e eu recebemos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe neste Natal. Pregar a palavra, anunciar a palavra, dizer àqueles que estão ao nosso derredor o que Deus fez, tem feito e fará em nossa vida. Isso com entusiasmo, porque quando nós vemos a mão de Deus agindo, não há outro sentimento em nosso coração do que gratidão e alegria. Não há outro momento, ou não há outros sentimentos. Que Deus nos abençoe a assim fazer. É bem propício a celebração da ceia do Senhor hoje. É outro momento também singular na vida de qualquer igreja. Por que singular? É hora de alimentarmos na presença do nosso Deus. O simbolismo é como se Cristo estivesse aqui, nós rodeados à mesa, para com Ele compartilhar deste grande momento da vinda, da vida, da morte e ressurreição do nosso Salvador. Portanto, convido os amados diáconos, diaconisas, que se acheguem à mesa do Senhor. Nós vamos celebrar este momento singular na vida da igreja.